Você já percebeu que a cada dia surge uma nova ideia que se propõe a melhorar a vida de todos? Nos Estados Unidos, por exemplo, a administração da Universidade de Vermont estava preocupada com a grande quantidade de lixo gerado pelas garrafas das bebidas consumidas nos campus. Com a intenção de reduzir o volume de lixo gerado, ela elaborou uma proposta para banir o uso de água engarrafada no campus. A venda de garrafas de água foi proibida. Foram instalados pontos de abastecimento de água em que as pessoas poderiam encher suas garrafas não descartáveis. As pessoas, porém, não tiveram o comportamento previsto pela administração. Ao invés de utilizar as garrafas não descartáveis, passaram a consumir mais as bebidas que estavam disponíveis. Como resultado do projeto, houve um aumento do consumo de bebidas açucaradas e um aumento total do lixo gerado. Ao final, o projeto, que tinha o objetivo de reduzir o lixo, produziu mais lixo e menos saúde. O Comitê de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas identificou a necessidade de reduzir o uso de combustíveis fósseis para reduzir a emissão de gás carbônico. Como as usinas termoelétricas utilizam combustíveis fósseis, o comitê definiu a intenção de reduzir a geração de energia elétrica através das usinas termoelétricas. A proposta definida foi a de limitar o uso e construção de usinas termoelétricas e utilizar investimentos, subsídios e diversos incentivos com o objetivo de viabilizar a geração a partir de energias renováveis, tais como energia eólica. Como resultado, o custo total de geração de energia elétrica aumentou. Não é possível se livrar das usinas termoelétricas, pois elas ainda são necessárias para equilibrar a disponibilidade de energia quando há pouco vento. Outro problema gerado foi a poluição sonora, com os sons e infrassons constantes impactando a vida e a saúde das pessoas e animais próximos aos geradores. No caso do modelo de gerador de 3 pás, há ainda um aumento de mortes de aves e morcegos na região, que acontece quando eles se chocam com as pás. Ao final, o projeto, que tinha o objetivo de reduzir o uso de combustíveis fósseis, conseguiu também diminuir a eficiência econômica na geração de energia e produzir outros tipos de impactos ambientais. Mao Tse-tung, político chinês nascido em 1893, que chegou ao poder na China ao final da Guerra Civil Chinesa em 1949, queria que a China deixasse de ser um país predominantemente agrário, enquanto os países mais desenvolvidos já eram predominantemente industriais. Mao definiu a intenção de acelerar o desenvolvimento econômico da China. Como seu projeto para atingir esse objetivo, no plano interno, ele fez uma reestruturação econômica, acabando com a propriedade privada e organizando um forte planejamento central. No plano externo, ele realizou um acordo com a União Soviética em que a China importaria máquinas e equipamentos dela, exportando como pagamentos alimentos. Essas ações eram parte do grande salto adiante. Como um dos resultados desse plano, começou a haver falta de alimento para a população da China e milhões de pessoas morreram de fome. O maior legado desse plano foi, ao final, a morte de milhões de pessoas por fome. O grande salto adiante de Mao Tse-tung também continha outras propostas. Mao entendia que não bastava aumentar a produção, era necessário também acabar com os animais que consomem parte dos alimentos que são produzidos. Ele identificou 4 principais animais que prejudicam a população: ratos, moscas, pardais e mosquitos. Sua proposta era unir a população inteira num grande esforço para acabar com esses 4 animais. Essa foi a campanha das 4 pragas. No caso dos pardais, estima-se que chegaram a ser mortos cerca de 1 bilhão. Como um dos resultados das mortes dos pardais, houve uma proliferação de insetos daninhos, já que os pardais também se alimentavam deles. Esses insetos, então,
passaram a consumir ainda mais a produção agrícola, piorando o problema gerado pelo grande salto adiante. Essa ação contribuiu para mais falta de alimento e pela morte por fome. Ao final, foi mais um dos itens do plano que contribuiu para a morte de milhões de pessoas por fome. Como pudemos ver, todos esses projetos começaram com uma intenção positiva e um plano de ação que previa alguns resultados desejados. Os efeitos que se pretende ter são os efeitos intencionados. Mas, ao mesmo tempo, as ações desses projetos levaram a alguns resultados não desejados e não previstos, que não faziam parte dos objetivos. Como não havia intenção de se obter esses efeitos, eles são os efeitos não intencionados. Efeitos não intencionados são os efeitos que não fazem parte do objetivo da ação. Levando em conta esses exemplos, podemos considerar a existência de um princípio que poderia ser descrito da seguinte forma: qualquer intervenção em um sistema complexo pode ter ou pode não ter o resultado desejado, mas com frequência tem resultados previstos e não desejados. Podemos chamar essa a lei dos efeitos não intencionados. Quando nos deparamos com efeitos não intencionados, isso nos mostra que nosso entendimento da realidade e do problema não estavam corretos ou não estavam suficientemente completos. Quando estamos atentos para os efeitos não intencionados, podemos rever e aprofundar nossa compreensão da realidade e nossa ação, nos ajudando a melhorar nas nossas soluções. Quando somos confrontados por efeitos não intencionados, não é o mundo que está errado, mas sim que existe algo que não estamos compreendendo. Nesse caso, vale a pena rever nosso entendimento de como as coisas funcionam para que possamos interagir com a realidade de uma forma mais efetiva.